Olha, eu acho que eu sou a única pessoa a falar isso, mas eu não vejo a hora que chega segunda-feira para a gente poder se encontrar aqui no Podbus. Boa noite a você que está nos assistindo, a você que está nos ouvindo através da Rádio Difusora FM. Uma alegria imensa estar juntos em mais uma noite de podcast, poder conhecer histórias de sucesso, de superação. E eu já quero começar agradecendo aos nossos parceiros que fazem com que esse programa seja possível. Cavassini Móveis e Eletro, Bonita e Homem, também ao Heisenburger e a Casa de Carnes Lucianete são nossos parceiros de primeira hora e sem dúvida são importantíssimos para que a gente possa levar essas histórias até a sua casa, até a sala da sua casa. E hoje eu estou recebendo aqui na sala do Cavassini Móveis e Eletro ele que é professor, diretor, que mais? Corredor, essa é nova, essa aí vocês não sabiam direito aí não, vamos contar essa história. Com muita alegria que eu recebo ele, que foi meu professor lá na ETEC, hoje diretor dessa escola tão querida. Alexandre Marrone, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. E ó, já vou te adiantar, lembra aqueles B ou R que eu esperava que era MB? Chegou a sua hora, tá? Meu Deus. Vamos se vingar daquelas notas que eu esperava mais. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço, né, pelo convite, é uma honra, né, estar aqui ao seu lado depois de algum tempo, né, de convívio no colégio e agora numa nova oportunidade. É um prazer imenso estar aqui e participar, né, do seu podcast. Bom, e todo mundo que chega aqui tem que contar um pouco da infância, um pouco de como foi esse início da vida. Eu queria saber como foi sua infância, onde nasceu, onde cresceu. Bom, eu sou natural de Assis, eu nasci em Assis, mas sempre residi em Cândido Mota, né? Minha família é toda de Cândido Mota, então eu só fui para Assis para nascer realmente, por falta de infraestrutura hospitalar. A minha infância, né? Vou começar logo nos primeiros meses de vida, né? Eu tive um problema muito grave de saúde, né? Que foi maltratado à época e ele se agravou, né? Então passei aí por muitos perrengues, muito próximo à morte, né? E graças aí aos meus pais, com muito cuidado, com muito zelo, né? E obviamente aos médicos de Cândido Mota e posteriormente de Marília, onde eu fui levado às pressas, assim, conseguiram salvar, né, a minha vida nos primeiros meses. Mas foi bem trágico isso, né? Obviamente que eu não tenho nenhuma recordação, mas eu tenho memórias, né, oriundas aí dos meus pais, né, de toda a dificuldade. Era uma família muito simples, né, muito trabalhadora, e você bancar todos esses custos, né, de hospital por uma família, né, como era a dos meus pais, era muito difícil, mas eles se desdobraram aí para salvar minha vida. Sou muito grato a eles por isso, né, e por todas as pessoas, né, não só os meus pais, mas tios, enfim, toda a família, né, que se reuniu em prol aí dessa causa. E como que era o Alexandre criança? Era quieto, era culto, era arteiro? Como que foi isso? Bom, eu sempre fui muito tranquilo, né? Sempre muito tranquilo. Sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ir à escola. Nunca fui uma pessoa, né? Nunca fui o primeiro da sala, pelo contrário, eu era aquele aluno muito esforçado, muito dedicado, mas que ficava ali sempre, né, nas notas no limite para ser aprovado, mas sempre muito dedicado. Então eu tinha muita dificuldade, mas ao mesmo tempo eu conseguia suprir aí toda a minha dificuldade com, né, força de vontade, com determinação. Então eu era uma criança tranquila, né, estudava bastante até para conseguir levar bem a escola e nunca dei problema nenhum para os meus pais, nem disciplinares e muito menos em relação a notas. E brincava, né, sempre gostei muito de esporte, o esporte sempre estava muito presente na minha vida, né? A princípio, futebol, eu sempre joguei futebol, a vida toda eu joguei futebol, até que aconteceu um novo episódio aí, que foi uma lesão gravíssima no meu joelho, eu já era adulto, e deu uma reviravolta na minha vida. Aliás, essa lesão, nós vamos falar disso provavelmente mais para frente, que eu aprendi, né, que eu peguei amor por uma outra modalidade que pratico até hoje, que me faz muito bem, e que me ajuda a levar a vida com equilíbrio, né, com tranquilidade, enfim, que é a corrida de rua, que provavelmente a gente vai falar em um outro momento. Falou de futebol, o pessoal da produção está falando aqui no meu ouvido, quer saber que time você torce?
Eu, né, sou Marrone, é família de italiano, né? Então não tinha jeito de ser diferente. Eu sou palmeirense aí de coração, de alma, vamos parar? de corpo. Enfim, toda a minha família, né, é uma família de palmeirenses. Então tenho um amor gigantesco aí pelo Palmeiras, acompanho, gosto, né? Não sou uma pessoa fanática que discute, que briga por conta de futebol, mas acompanho, gosto bastante, sofro, mas sempre quietinho. Eu acho que eu nunca vou entrevistar um santista, só sobrou eu, viu? Só sobrou eu, viu, diretor? Tá feia a minha situação. Alexandre, fala uma coisa pra mim. Você sempre teve vontade? Era a sua profissão dos sonhos ser professor? Bom, eu sempre gostei, desde o início da escola, eu sempre gostei das matérias da área de linguagens e da área de humanas. Então eu sempre tive uma facilidade, né, muito grande com essas matérias. Então, desde cedo eu já comecei a localizar ali aonde seria o meu território. A princípio, eu pensava em ser jornalista. Foi um sonho lá da infância mesmo, jornalista, assistia, né, aos jornais, inclusive trabalhei no jornal uma época, depois vou falar disso também, mas a princípio a minha ideia era ser jornalista, e depois eu fui amadurecendo isso, né, e fui avaliando e cheguei na profissão mesmo de professor. Então foi sim uma escolha que chamou a atenção da minha família, inclusive, né, porque não se esperava, mas eu sempre quis. Aliás, assim, eu tinha desde meus 14, 15 anos, eu gostava muito de estudar junto com os meus amigos, então quem tinha mais dificuldade, eu ia lá, a gente estudava junto, então uma coisa que nasceu meio que espontâneo, né, e que foi muito bacana. Eu também tive um incentivo muito grande por parte dos meus pais. Os meus pais sempre trabalharam fora, né, tanto o meu pai quanto a minha mãe. Então eu ficava em casa sozinho, eu e a minha irmã. E duas crianças sozinhas em casa dava briga, né? Irmãos brigam. Mas então uma forma de controlar isso que a minha mãe usava era através dos livros. Então, para a gente não ficar brigando, a minha mãe falava assim, olha, eu vou dar um livro para você e um para você, vocês vão passar o dia todo lendo, aí quando eu chegar do trabalho eu quero que vocês me contem a história. Então foi assim que começou minha paixão pela leitura, né? Eu também tenho, né, na minha família uma pessoa que é muito especial para mim, que é minha tia, que também é professora, então você acaba tendo também essa referência, né, na família. E é uma pessoa que tem uma série, né, teve uma série de dificuldades e que conseguiu superar todas elas e se tornou uma grande profissional. Então eu sempre olhei para ela com muito, né, assim como inspiração mesmo. Então a minha mãe foi uma pessoa muito importante nessas práticas que fazia, a minha tia enquanto professora também me inspirava. Então eu acho que foi um conjunto, né? Eu já gostava muito da área de linguagens, e junto com essas referências todas e com essas ações todas dos meus pais, eu acho que isso, né, fechou a escolha tão difícil que é chegar, né, à sua profissão. Aproveitar para mandar um beijo para a Sueli. A Sueli já esteve no sofá entrevistada quando eu fazia o programa Frente a Frente no Diário do Vale. Oh, que bacana. Lá na casa dela a gente fez. Uma alegria poder ter entrevistado ela também. E como que foi esse processo até se tornar professor? Bom, meu pai, a vida toda foi mecânico. A princípio era funcionário e depois ele montou o próprio negócio, desde cedo. Meu pai trabalhou desde cedo com oficina, desde os 7 anos ele já trabalhava com oficina e depois com a ajuda do meu avô ele montou, né, a própria oficina. Então meu pai sempre me incentivou muito a ser mecânico e a tocar o negócio da família. Isso foi, acho que eu tenho certeza que era um desejo dos meus pais. E eu ia na contramão disso tudo, né? Eu não gostava da oficina, eu ia muitas vezes, ele me pedia nas férias para ir dar uma força lá na oficina, para ajudar, mas nunca foi a minha praia. Eu sempre gostei muito dos livros, sempre gostei muito de estar ali na escola, enfim, eu tinha uma outra, né, pegada. Mas eles sempre respeitaram as minhas escolhas, me incentivaram e eu só consegui me formar, né, e ingressar na universidade graças ao esforço deles. Então eles respeitaram muito a minha decisão. Meu pai fez todo um trabalho aí tentando, né, incentivar, mas acabou não dando certo, enfim. Então, no ensino médio, eu começava a dar aula, eu já comecei a dar aula, eu tinha 15 anos,
as mães de crianças mais, enfim, que estavam em séries menores, né, anteriores, pediam você não ajuda meus filhos aí com tarefa. E isso começou a virar um negócio, inclusive, dentro da minha casa, né? Então eu comecei a ter horário, eu estudava de manhã e à tarde eu pegava 2 vezes na semana, por exemplo, eu marcava vários alunos, né, crianças, para ajudar a fazer tarefa, para ajudar a estudar para a prova. Então começou aí, né? Eu comecei a amadurecer a ideia aí. E aí no ensino médio, né, me dedicava muito aos estudos. Como eu disse, a minha família na época não tinha condições nenhuma de me pagar uma faculdade, então a conversa em casa era muito franca: ou você passa numa faculdade pública ou, infelizmente, nós não vamos ter condições de te bancar na universidade. Então, assim, isso me motivava ainda mais, né, a estudar para tentar passar numa universidade pública. Acabei conseguindo, né, e fui fazer o curso de letras na Unesp de Assis, onde também fiz meu mestrado e atualmente curso o doutorado. Então, assim, a Unesp abriu todas as portas para mim. A Unesp é um lugar assim que eu tenho uma gratidão, é um lugar que eu me sinto muito bem, é um lugar que eu devo toda a minha formação, a minha vida. Eu aprendi muito mais do que literatura, gramática e redação na Unesp, né? Eu aprendi a respeitar as pessoas, eu aprendi a respeitar as diferenças, eu aprendi o que é viver em sociedade, porque muitas vezes até o ensino médio a gente fica numa bolha. E a Unesp me proporcionou tudo isso. Eu sou extremamente grato a essa instituição, né? Tenho um carinho gigante por ela. Então foi mais ou menos assim que foi a trajetória. Na faculdade, teve algum momento que você falou: acho que não é isso que eu queria, não? Não, em nenhum momento aconteceu isso. Primeiramente, né, eu preciso contar uma coisa aqui importante. A princípio, eu não fui para a Unesp. Como eu disse, meus pais eram muito simples, e eu, no 3º ano do ensino médio, eu tinha aquele sonho de morar fora. E a Unesp de Assis era o melhor curso de letras da América Latina. E aí, como que eu ia fazer para morar fora, né? Aqui estava o melhor curso no quintal da minha casa, mas eu tinha essa ideia de morar fora, eu sempre tive esse objetivo. E a princípio eu não prestei Unesp. A princípio eu prestei uma universidade pública no Paraná, eu passei em 4º lugar e fui morar fora. Tive uma experiência de 1 ano, que foi uma experiência assim que não foi muito bacana, né? Tudo aquilo que eu esperava, né? Todas aquelas expectativas que eu tinha, elas acabaram não se concretizando. E aí eu volto para Cândido Mota, né? Presto o vestibular da Unesp novamente, e aí eu vou ser aprovado e retomo os estudos. Então eu fiz 1 ano, né, de letras na Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Cornélio Procópio. 1 ano, fiquei lá, cursei, terminei e voltei para cá, refiz o vestibular e comecei tudo de novo com uma nova cabeça. Isso foi muito positivo, né, porque desmistificou algumas coisas, né? Eu tinha alguns encantos com morar fora e eu percebi o quanto eu gostava de Cândido Mota, quanto era importante a minha casa, né, obviamente a minha família. Então eu tive essa reviravolta. Aí na Unesp foi tudo muito gostoso, muito bacana, né? Estava pertinho de casa e eu tive uma oportunidade de começar a dar aula já no 1º ano de faculdade. Eu sou muito grato à Escola Rachid Jabbour, né, a diretora na época, a professora Carlota, que é a atual diretora da escola. Ela abriu as portas para um menino, que eu tinha 18 anos de idade, né, com uma série de desconfianças, porque era muito jovem, né, que queria trabalhar, e ela abriu ali um projeto para mim que chamava Projeto de Professor Eventual. Então eu fiz um projeto, apresentei na escola esse projeto, né, e o meu papel era ir todos os dias lá no Rachid, né, às 7 horas da manhã, e eu ficava na sala dos professores aguardando se um professor faltava, se um professor se afastava, se aparecia uma licença curta, e quando isso acontecia a gente entrava lá para tapar buraco, né? Mas foi muito significativo isso para a minha carreira,
foi muito significativo isso para a minha vida, porque você trabalha com improviso, você trabalha, né, com adversidades, você conhece todos os públicos. Eu entrava em aulas de química, por exemplo. Obviamente que eu não lecionava química, eu lecionava português. Mas você entrava em todas as aulas, aulas de educação física, aulas de matemática, aulas de ciência, enfim. Então, você começa a trabalhar ali, a ser resiliente, né, com a situação e aprender, né? Eu tive muitas pessoas assim que olhavam para mim quando eu tinha esses meus 18 anos ali na sala dos professores do Rashid e falavam: poxa vida, você é tão jovem, escolhe outra profissão, tá em tempo, né? E ao mesmo tempo eu tive pessoas que passaram que davam maior incentivo. Então, assim, quando eu vim para Cândido Mota, quando eu retomei, né, os meus estudos na Unesp, eu estudava à noite na faculdade, e durante o dia e à tarde eu comecei a substituir essas aulas. Eu só ganhava aquilo que eu dava de aula, né? Então, ganhava muito pouco, financeiramente falando. Mas o que eu ganhei de bagagem, o que eu ganhei, né, de aprendizado, isso é impagável. Não tem dinheiro que pague para que depois, né, quando eu concluir a minha faculdade, eu desse sequência aí na minha vida enquanto professor. Quando concluiu a faculdade, já foi para dar aula na ETEC ou ainda não? Quando eu concluí a minha faculdade, eu consegui pegar uma aula na atribuição, duas escolas que eu também tenho um carinho muito grande, que é a Escola do Frutal do Campo, e a escola, eu dava aula no EJA lá. Foi a minha primeira aula pega em atribuição na Secretaria de Educação, foi no Frutal do Campo. À noite, trabalhava com uma turma do EJA lá. E depois eu peguei 25 aulas, era um afastamento de uma professora, num período de 1 ano, no Santuíno, no Porto Almeida. Então, 2 distritos, né, escolas muito pequenas, mas escolas assim também que me trouxeram um aprendizado muito grande. Eu peguei essas aulas em fevereiro, no Santuíno, e já tinha feito concurso para a ETEC, e fui chamado na ETEC em junho. Então eu trabalhei, logo que eu me formei em 2010, final de 2010, 2011 eu ingressei lá no Santuíno e também no Frutal, mas logo fui chamado na ETEC, conciliei por um tempo a escola do Porto Almeida com a ETEC, mas logo apareceram muitas aulas nas ETECs, não só aqui em Cândido Mota. Aliás, eu tinha 4 aulas em Cândido Mota, a maior parte da minha carga era em Assis, na ETEC de Assis, e já completei minha carga, acabei me afastando lá do Porto Almeida e me dediquei, né, totalmente aí à ETEC. Fiquei por 6 meses em 2 escolas, Assis e Cândido Mota, e logo no segundo semestre de 2011, toda a minha carga horária veio para a ETEC de Cândido Mota, que é onde eu estou até o presente momento, uma escola que eu tenho um carinho muito grande, um amor muito grande, devo tudo a essa escola, né? Pretendo terminar minha carreira nessa escola, se Deus me permitir, porque é uma escola extremamente especial para mim. Como foi essa trajetória na ETEC? Vamos falar um pouquinho de 2011 para cá? Vamos lá. Bom, eu cheguei na ETEC de Cândido Mota para assumir 4 aulas de língua portuguesa. O meu concurso era para assumir 4 aulas de língua portuguesa apenas. Isso é uma sala, né? E aí as oportunidades foram aparecendo, as atribuições foram rolando, até que mais aulas, né, apareceram. Então, o primeiro ano, 2011, foi um ano que eu atuei apenas como professor na unidade. O segundo ano, né, 2012, há uma troca de direção na ETEC, onde assume à época o diretor Paulo Sérgio de Souza, o Paulinho. O Paulinho é uma pessoa extremamente querida, uma pessoa que eu tenho um respeito, uma admiração. Para mim é a referência de gestão, né? Hoje eu estou na gestão e toda vez que eu tenho, né, alguma dúvida, eu me lembro como que o Paulinho resolveria essa questão. Ele para mim é uma referência, eu tenho a oportunidade de falar isso, hoje ele é meu amigo, né? Ele está diretor na ETEC de Paraguaçu Paulista. Um abraço para o Paulinho, se ele estiver assistindo, ouvindo. Então, o Paulinho ele foi a pessoa que me deu a primeira oportunidade de ascender na minha carreira. O Paulinho ele ofereceu para mim a coordenação do ensino médio da ETEC, à época, por um jovem professor
foi muito importante, para mim foi muito importante, porque não era só a responsabilidade, era o pouco tempo de casa que eu tinha, né? Eu tinha 1 ano de escola e ele acreditou no meu trabalho e eu sou muito grato a ele por isso. Então eu fiquei por muito tempo ali na coordenação do curso, né? Por mais de 8 anos eu fiquei na coordenação do ensino médio na ETEC. A ETEC é uma escola muito grande, com vários cursos, né? Então, além dos coordenadores de curso, nós temos ali numa hierarquia o coordenador pedagógico, que teoricamente é aquele que coordena todos os coordenadores de curso, e acima do coordenador pedagógico nós temos a direção da escola. Né? Então, fiquei por 8 anos, o Paulinho acabou saindo, o coordenador pedagógico à época era o professor Gilson, ele assume a direção da escola, e nesse meio tempo eu assumo a coordenação pedagógica também num período muito difícil, que foi o período da pandemia, em que a escola precisou se reinventar, em que os alunos precisaram se reinventar, os profissionais precisaram se reinventar. Então foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante, porque a gente aprendeu bastante, a gente evoluiu bastante. Né? E agora, em 2025, né, eu assumi no dia 3 de fevereiro a missão aí agora de estar à frente da direção, né, pelos próximos 4 anos, com uma possibilidade de mais 4, mas a minha ideia é ficar 4 anos e fazer um trabalho, né, para ver se realmente eu tenho condições de contribuir, e lá na frente eu vou decidir, obviamente, o que eu vou fazer, se eu vou tentar uma reeleição ou se eu vou me dar por satisfeito com o trabalho que eu fiz. Então foi mais ou menos assim, né, a trajetória. Para a gente explicar para o pessoal que está em casa, a ETEC tem eleição de diretor, né? É um processo diferente das escolas tradicionais. Na ETEC, os alunos, os funcionários e os professores escolhem o diretor, é isso? Exatamente. Então, como que funciona aí o processo de escolha de um diretor de ETEC, né? Então, a princípio, você precisa ter alguns pré-requisitos. Né? Então tem que ter um tempo mínimo de ETEC, você tem que ser um professor indeterminado, que significa ser um professor efetivo, né? Não um professor que tem um cargo temporário de 2 anos, que são aqueles que a gente chama lá de determinados. Então tem que ser um professor indeterminado, você tem que ter tido alguma experiência em coordenação de curso ou coordenação pedagógica, né? Enfim. Então tem uma série de pré-requisitos para que você possa, né, querer ser o diretor. Se você se incluir nesses pré-requisitos todos, aí você tem direito, obviamente, de fazer sua inscrição e o seu currículo, que não é só isso, né, outras coisas entram em jogo, ele vai ser avaliado por uma equipe do Centro Paula Souza, de São Paulo, para dar o ok ou para, né, já fazer com que você não seja o diretor. Se der ok, aí você tem direito de fazer uma prova, né? E aí entra a parte da prova. É uma prova que envolve conhecimentos do regimento da unidade, né? Então é uma prova muito importante. Se você for aprovado nessa prova, depois você passa por uma entrevista com toda a gestão do Centro Paula Souza Central, e aí sim você está qualificado. É isso que a gente chama lá na escola. O professor está qualificado a ser diretor. Isso ainda não garantiu absolutamente nada para ele. Então, quando ele se qualifica, ele passa a ter o direito de se inscrever, né, de dar o seu nome ali à prova por uma votação. Então, todas as unidades, elas trocam, né, ocorre essa eleição a cada 4 anos. O diretor, ele tem direito a uma reeleição, né, na mesma unidade. Se ele ficar 8 anos, depois ele precisa sair, obrigatoriamente, mas de qualquer maneira ele passa por essa eleição a cada 4 anos. Essa eleição é uma eleição que envolve, como você disse, né, os alunos da unidade, né, que tem um peso muito importante, além dos alunos da unidade, os professores e além dos professores, os funcionários. Então vai ser feito um cômputo, né, desses votos todos, tem pesos diferentes, né? No passado, alunos tinha peso 1, funcionários peso 2 e professor tinha peso 3 nessa eleição. Hoje mudou, né? A minha eleição foi diferente, funcionário e professor têm o mesmo peso, né? E aluno tem um peso um pouco menor. E aí, em cima dessa votação, é feita uma lista tríplice, então os 3 candidatos mais votados dessa eleição,
né, feita uma lista tríplice, a lista é encaminhada para São Paulo e a superintendente, né, o superintendente do Centro Paula Souza faz a escolha, né, normalmente é uma escolha democrática, então é muito comum que essa escolha seja democrática, ou seja, o mais votado acaba sendo escolhido, mas isso não é uma regra. Então, a pessoa que ficou em terceiro lugar, ela pode ser escolhida também, né? Óbvio que tem que ter uma justificativa para não escolher o primeiro ou o segundo, mas é uma lista tríplice, né? Em que o superintendente, junto com o governador, eles batem o martelo ali em quem vai ser o diretor pelos próximos 4 anos. Essa parte eu não sabia. Eu pensava que ganhou a eleição, pronto. Não. Então tem todo um antes e depois que ganha a eleição ainda corre o risco de não ser. Exatamente. Você passa por todo esse processo e depois de montada a lista tríplice ainda fica aquele friozinho na barriga até sair realmente a designação. Entendi. Bom, a gente vai continuar conhecendo essa história, mas eu tenho um recadinho de 1 minuto para vocês, não saiam daí porque é bem rápido. Novo cenário, novas entrevistas, mas a parceria de sempre da Bonita Bonita. Bora comigo se arrumar? Vai começar mais um Pode Buzo. Se você precisa de uma propaganda boa, bonita e barata, eu quero te apresentar o Indie Banner. Feito pela Moriá Comunicação, o Indie Banner pode ser totalmente personalizado. Esse aqui tem 2,5 metros de altura e é perfeito para ficar na frente da sua loja, na frente do seu comércio, para que todas as pessoas que passem pela rua saibam o serviço que você oferece. Se você quer saber mais ou fazer seu orçamento, nós estamos à disposição. Entre em contato com a Moriá Comunicação e garanta o seu Indie Banner com um preço especial para quem está assistindo esse vídeo. Bom, tá tudo pronto. Bora começar. Bom, foi rapidinho, a gente já voltou. Alexandre, agora saindo um pouquinho da ETEC. Vamos voltar para o Alexandre, pessoa física agora. Que história é essa que você virou corredor? Pois é. Como eu disse, né, desde a infância eu era apaixonado por esporte e meu esporte preferido era o futebol, sempre joguei futebol, enfim. A vida toda foi dedicada ao futebol, até que me acontece aí uma fatalidade, né, com o meu joelho diante de uma partida de futebol. Eu acabei estourando todo o meu joelho, passei por uma cirurgia muito delicada, precisei colocar pino no joelho, enfim. Foi uma cirurgia de menisco, uma cirurgia de ligamento cruzado. Foi muito delicada e uma recuperação muito delicada, né? E nesse meio tempo, eu fiquei, confesso, assim, muito frustrado por não poder participar, né? De não poder fazer atividades físicas. Eu fiquei praticamente 1 ano parado. Fiquei muito ansioso também com isso, né? Por não estar podendo fazer. Eu engordei muito nessa época. Eu sou uma pessoa de estatura baixa, né? Cheguei aí a quase 90 quilos. E eu fiquei assim, falando, poxa vida, eu preciso fazer alguma coisa, né? A princípio eu tinha medo de voltar a jogar futebol depois da cirurgia. Voltei, apesar de todo esse medo, consegui, né, perder um pouquinho de peso, aliás, perdi quase 20 quilos, né? E comecei a correr, né? A corrida me ajudou a perder um pouco do peso e a corrida foi um boom, né? Eu comecei a correr para voltar a jogar futebol. Hoje eu parei de jogar futebol com medo de me lesionar e não poder correr mais. Então, assim, a corrida é inexplicável o que a corrida fez na minha vida. Foi antes da pandemia, eu comecei a correr em 2017, né, por esporte, e eu comecei a tomar gosto pelo negócio. Eu sempre fui uma pessoa assim, extremamente competitiva, né? Eu sou um bom perdedor, mas eu gosto de ganhar, né? Sempre foi assim. Eu sempre e quando eu perco, eu tento melhorar para ir lá e conseguir. E a corrida eu comecei a perceber que podia, né? Que tinha essa competição, mas não é uma competição com as pessoas, é uma competição com a gente. Né? Hoje você faz um treino e você faz num tempo, no outro dia você faz um treino e você melhora um pouquinho. E eu fui vendo um avanço, né? E a corrida começou também a me trazer assim, um bem-estar muito grande, além do esporte, um bem-estar. Né?
2017 eu já estava ali na coordenação, eram muitas pressões de trabalho, né? A vida adulta, eu já morava sozinho, então eu tinha todas as responsabilidades de morar sozinho, tinha todas as responsabilidades do trabalho, e a corrida foi meio que minha válvula de escape, né? Para conseguir equilibrar tudo isso, enfim, sem surtar, vamos dizer assim. E passei assim a correr, a procurar assessoria, né, para correr corretamente, né? A corrida tem técnica, então às vezes você está correndo ali por conta própria, não é assim que funciona, você está sofrendo, você pode se lesionar, né? Então fui procurar inclusive uma assessoria para começar a me dedicar, para começar a correr adequadamente. Depois comecei a participar de provas curtas, né? A princípio aí provas de 5 quilômetros, e aí quando você vai pegando uma certa confiança, você vai subindo essa quilometragem, né? Provas de 10 quilômetros, já participei, provas de 15 quilômetros, como a São Silvestre, que eu já tive o prazer também de correr, até distâncias mais longas, né? Fui para as meias maratonas, eu acredito aí, não vou saber de cabeça quantas, mas provavelmente já corri aí mais de 30 meias maratonas, né? Que são provas de 21 quilômetros, e agora eu estou me aventurando aí nos 42, né? Nos 42 quilômetros, que é a maratona completa, né? Estou me preparando para esse tipo de prova, são preparações bem diferentes. Então, peguei gosto, né, me fez, eu vejo a corrida como uma metáfora da vida. A corrida para mim é isso, parece um pouco profundo, mas é verdade. Na vida a gente tem momentos e momentos, altos e baixos, o tempo todo, né? Tem momento de muita dificuldade, que você tem que ter resiliência, tem momento que a coisa está tudo bem, depois você está lá embaixo de novo e você tem que se reerguer. Então isso acontece normalmente na vida de todas as pessoas. E a corrida acontece isso. Seja uma corrida de 5 quilômetros, uma corrida de 42 quilômetros. Você vai ter altos e baixos, você vai ter momentos difíceis, você vai ter momentos que vai estar tranquilo, vai ter momentos que você vai se superar. Então eu vejo isso. Quando eu estou correndo, a impressão, quando eu estou treinando, né, eu treino 4 vezes por semana, corrida. Então é bastante, né? A corrida para mim hoje virou um compromisso. Às vezes as pessoas, até no próprio colégio, né? Vamos marcar uma reunião. Se não for meu horário de trabalho, podemos marcar a reunião no horário do treino? Não podemos. Mas por quê? Porque eu tenho que correr. E aí as pessoas às vezes olham para mim e falam, nossa, mas por causa de corrida? Por conta da corrida, é o meu compromisso. Hoje eu levo a corrida como meu compromisso mesmo, porque se eu não colocar ela em primeiro lugar, eu não consigo praticar, eu não consigo ter um bom desempenho, eu não consigo fazer um bem para a minha própria saúde. Então, eu vejo assim a corrida, primeiro para a minha saúde física, né, que é extremamente importante, para a saúde mental é extremamente importante, e virou hoje, assim, eu não consigo mais tirar a corrida da minha vida. Eu não sei, assim, se um dia se eu tiver uma lesão ou se eu passar por um médico, ele falou, olha, você não pode correr mais. Eu não sei como que vai ser. Né? Obviamente que em outros momentos eu já me reinventei, não vai ser diferente agora, eu vou me reinventar, mas eu tenho certeza que é algo que eu vou sentir bastante, porque hoje é uma grande paixão, junto com a educação, é a corrida. E você está se preparando para uma corrida no Rio de Janeiro agora? Exatamente, né? Estou me preparando aí para a Maratona do Rio de Janeiro, são 42 quilômetros, né? Correr 42 quilômetros não é só com emoção que se corre 42 quilômetros, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esses coaches de motivação, vai lá, vai na fé, vai... Não é assim, exige uma preparação, a gente está colocando assim, o nosso corpo, a nossa saúde em prova, né? Então para isso há todo um preparo, né? Eu me preparei para esse momento, não é uma preparação simples, é uma preparação assim que você tem que deixar muita coisa de lado, né? Então a questão da alimentação é extremamente importante, a questão dos treinamentos é extremamente importante. Eu não posso perder um treinamento, faça chuva, faça sol, faça 4 graus, como eu fui correr esses dias com 4 graus. Então assim, independentemente de qualquer condição climática, é um compromisso que eu assumi comigo mesmo, é um compromisso que eu não me arrependo nem um pouco de ter assumido, assumiria tudo de novo, né? E
A maratona em si é magnífica, você correr uma maratona é fantástico, mas mais fantástico do que o dia da maratona é a preparação para a maratona. Né? A preparação, como eu disse, é algo de 9 meses, faz 9 meses, né, que eu estou me preparando especificamente para isso. Então, é muita coisa que ocorre nesses treinamentos. Né? Como eu disse, é uma metáfora da vida. Então você tem dias difíceis, você tem dias, né, que você está super bem, que você está se sentindo bem, que você quer. Tem dia que você faz tudo certo, você dorme cedo, se alimenta bem, consegue dormir ali o suficiente, você vai para o treino e dá tudo errado. Tem dia que você foi dormir tarde, saiu do trabalho muito cansado, não conseguiu comer do jeito que tinha, e você tem uma super apresentação. Então, o processo é bem bacana, o processo ele ensina, ele foi muito árduo, mas ele é um processo que me ensinou muito, né, e que deu certo. Então é isso. Vamos às imagens aí, pessoal, dessa maratona. A gente está conversando antes, mas vocês estão assistindo depois do dia da maratona. Então vocês vão ver em primeira mão como foi, né? Exatamente, nesse cenário maravilhoso aí que é o Rio de Janeiro, que não tem como não correr ali com muito amor, né? Quase todos os lugares que passa ali pela maratona, a gente tem a visão ali, né, das praias do Rio, do Cristo Redentor, enfim, de todos os pontos turísticos, então é bem bacana. Bom, vocês viram aí, nesse cenário lindo, uma superação, né? Sem dúvida, uma inspiração. Alexandre, me fala uma coisa. Quando você olha para toda essa trajetória sua até aqui, alguém que chegou na ETEC para dar 4 aulas e hoje se tornou diretor da escola. E mais do que isso, né? Posso falar isso com a tranquilidade de quem foi seu aluno e quem viveu isso na prática na escola. Um professor, e isso às vezes é difícil, porque tem professor que os alunos não se identificam. Mas no seu caso, eu acho que a gente não se procurar, não acha alguém que fala assim, ó, não gosto da aula do Alexandre. Até quem não gosta de literatura, até quem não gosta de redação, passou a gostar. Como que é esse sentimento para você de sair na rua, encontrar um aluno, encontrar alguém que você ajudou a passar numa faculdade? Como que você se sente olhando para tudo isso? Olha, Cláudio, é um sentimento de gratidão, né, pela vida, de gratidão pela escolha feita, né? Você foi meu aluno, você pode confirmar, e que eu acho que o mais importante é a gente ter humildade e educação com as pessoas. Eu acho que quando você é humilde e tem educação com as pessoas, seja ela quem for, eu acho que você consegue uma adesão boa, né? Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande da minha trajetória, né? Eu sei que não foi uma trajetória fácil, não foi mesmo, tive muitos altos e baixos nessa trajetória, mas eu procurei fazer tudo com educação, né? Tratar bem as pessoas, que eu acho que isso é o mínimo, mas nem sempre isso acontece. E ter humildade, né? Eu acho que tem dias que você sai de uma sala de aula e você aprende muito mais com o aluno do que propriamente aquilo que você ensina. E isso é realmente não é um clichê, isso é uma realidade. Então, assim, é muito legal hoje estar aqui com você, né? Ver o homem que você se transformou. E muitos outros, né? Que talvez, é óbvio, a gente tem uma pequena parcela, mas é uma parcela que pra gente ela é extremamente motivacional, assim, é o que faz, quando eu vejo você na posição que você está e muitos outros, né, que a gente encontra, a gente fala, poxa vida, valeu a pena, né, o nosso trabalho, ele deu certo, né, não só o meu, como de muitos professores que tem naquela escola, em todas as escolas por aí, que eu passei, enfim, porque a profissão de professor, ela é nobríssima, né? Ela é muito nobre. Ela não tem, às vezes, o devido valor da sociedade, mas ela é uma profissão muito nobre que não existe outro caminho capaz aí de transformar, né, vidas que não seja através da educação. Então, é muito gratificante. Acho que a palavra é essa, é gratidão. Quando eu vejo um aluno que se deu bem, e quando eu falo que se deu bem, é que se tornou uma boa pessoa. Para mim isso já é o suficiente. Uns foram para a faculdade, outros viraram empreendedores,
enfim, cada um dentro da sua maneira, mas todos se deram bem, a grande maioria se deu muito bem e a gente fica assim, muito feliz. O sentimento é de gratidão, é esse. Tem algum fato curioso que você lembra nessa trajetória? Olha, tem vários, mas assim, um fato muito curioso que eu vou contar é sobre um aluno que nós tivemos lá na ETEC, que ele sempre foi um aluno que nunca gostava de estudar. A verdade é essa, ele nem é de Candidamota e nunca gostou de estudar, dava muito problema, disciplinar, as notas nunca foram boas, sabe? E a escola sempre ali em cima, tentando fazer o possível, né? Dia de conselho de escola, que é o momento que você discute a situação de cada aluno, o menino era malhado de todas as partes, enfim. E ele conseguiu se formar, né? Aos trancos e barrancos, aí ele conseguiu se formar. E eu me lembro um dia que eu fui num restaurante japonês em Palmitau. Abri um restaurante novo em Palmitau e eu fui lá para jantar e pedi, era rodízio, né? E eu comecei a reparar, chegava o rodízio em todas as mesas e estava servindo normalmente todas as mesas. Uma comida muito boa, né? Fui super bem servido. E eu fui com o pessoal, não estava sozinho. E aí na hora de pagar a conta, eu falei, ficou tanto para cada um, o garçom falou, ficou tanto para cada um, né? Rachou lá igualmente a conta. Mas o senhor não vai pagar, não. Eu falei, como assim, né? Eu falei, mas como assim? Não, do senhor tá certo. Eu nunca tinha ido naquele restaurante, né? Eu falei, não, alguma coisa tá errada, tá? Não, do senhor tá certo. Eu falei, mas como assim? Ele falou, por conta daquela pessoa lá. E aí eu olhei na cozinha, o dono do restaurante, que era chefe de cozinha, era exatamente esse menino, que foi aluno nosso lá da ETEC. Então, assim, ele chegou lá depois e falou, olha, professor, isso eu faço com o maior... Eu tenho um orgulho de você estar aqui no meu restaurante. Eu não sabia que o restaurante era dele, foi uma coincidência feliz. Ele falou, tenho um orgulho muito grande, né, de ter estudado na ETEC, de ter sido seu aluno. Isso é o mínimo que eu faço. Então, assim, foi muito bacana, não pelo dinheiro, mas pelo reconhecimento. E assim, era um menino que muitas vezes era malhado, né? De uma forma geral, não sei apontar nomes aqui, mas muitas vezes era malhado. E é um menino que se tornou um grande empreendedor. Eu tenho conhecimento que hoje ele está muito bem nesse ramo, né? Está com o proprietário de um restaurante que é um sucesso e se deu muito bem. Então, eu acho que o trabalho foi feito, né? A escola, ela não tem o papel apenas de colocar as pessoas na universidade. Esse é um dos papéis. Mas nós formamos um grande empreendedor, uma pessoa que está muito bem, né? Então eu acho que esse é um fato curioso e que me marca, né? E que me chamou muita atenção. Muito, fiquei muito feliz, inclusive. Voltei lá outras vezes. Agora todo mundo aqui ficou curioso para nesse restaurante, nós vamos ter que ir, viu, pessoal? Já deixa combinado isso aí. Isso aí. Vamos fazer uma pergunta e resposta rápida agora? Vamos lá. Um sonho. Meu sonho, Cláudio, é o dia que a minha trajetória na Terra terminar, que isso está nas mãos de Deus, que eu tenha deixado um legado. Esse é o meu sonho, é real isso que eu estou te falando, né? Porque a única certeza que temos é que nós vamos partir daqui. Então acho que é muito importante que a gente parta, mas que a gente deixe um legado, né? Que a gente seja conhecido, seja pelo nosso trabalho, seja pela nossa humildade, seja pela nossa educação, seja porque o que a gente fez por alguém, né? Então, assim, o meu sonho é quando eu morrer, que eu seja lembrado de uma forma positiva. Esse é o meu sonho. Uma lembrança. Olha, eu não vou conseguir fugir disso, né? Uma lembrança é da minha avó, que faleceu, né? A minha avó era uma pessoa extremamente querida, obviamente, por toda a família. Eu tinha uma conexão muito forte com ela. Então eu lembro dela todos os dias, né? Mas ao mesmo tempo eu não lembro da minha avó com tristeza. Eu lembro da minha avó assim também com muita gratidão pelo fato de ter oportunidade de ter convivido com ela tanto tempo. Minha avó sempre torceu muito para mim, né? A gente sempre, como eu disse, teve uma relação muito boa. Então acho que a lembrança mesmo, você fala assim, uma lembrança
não tem como de eu não lembrar do rosto da minha avó, né? Tenho, assim, uma crença muito forte que um dia estaremos juntos e vai ser muito legal esse reencontro. Uma música. Olha, eu sou extremamente eclético. Gosto muito de CPM 22. Gosto muito de Bon Jovi. Poxa vida, vamos ver. Agora você me pegou, Cláudio, uma música. Talvez Um Minuto para o Fim do Mundo, do CPM 22. Acho que essa música é uma música que me encanta. Se você pudesse, agora olhando para aquela câmera, olhar nos olhos de cada aluno que passou por você, de cada pessoa que fez parte da sua trajetória, seja lá do Alexandre na infância, na adolescência, lá na Unesp, ou até mesmo na ETEC, se pudesse deixar um recado para todas essas pessoas, olhando nos olhos delas, o que você diria? Bom, aos meus alunos, aos meus futuros alunos, eu acho que a principal mensagem é que a gente precisa ter foco e determinação. Essa é a mensagem. Tudo é possível, tudo é possível. Eu sempre achei que poxa, passar numa faculdade pública é difícil, mas com foco e determinação foi possível. Prestar um mestrado e ser aprovado no mestrado é muito difícil, mas com foco e com determinação você consegue. Um doutorado é muito difícil, passar na prova e se esforçar é possível. Então, se nós, né, nos empenharmos em tudo que a gente faz, se a gente tentar fazer tudo bem feito, seja o que for, é possível. Então, a priori, a gente acreditar, né, naquilo que a gente está fazendo e naquilo que a gente tem de intenção. E não basta só acreditar, a gente tem que batalhar, né, tem que correr atrás. É possível correr 42 quilômetros? É possível, mas precisa treinar. Né? É possível ingressar num curso superior? É possível, mas precisa se dedicar. É possível montar um restaurante de comida japonesa? É possível, mas precisa empreender, precisa ter coragem. Então que as pessoas não percam a coragem, porque o processo ele é muito doloroso. E o que a gente tem percebido hoje é que as pessoas desistem, né, nas primeiras dificuldades. Então não desista, né? Não desistam de nada daquilo que vocês acreditam que pode ser possível, que vai dar certo. Então é isso. Acho que essa é a grande mensagem. Muito bem. Que mensagem, hein? Quem estava meio desmotivado agora entendeu que o segredo é esse. Não desistir. Alexandre, eu quero te agradecer muito. Imagina. Por ter aceito esse convite. A gente ficaria horas aqui, eu sei que tem muita coisa para gente contar. Só do ensino médio eu poderia contar vários episódios que a gente viveu junto. Mas eu quero te agradecer, não só por hoje, mas te agradecer por todo o caminho que a gente teve junto na ETEC. Eu tenho uma alegria imensa e um orgulho imenso de dizer que eu tive o prazer de tê-lo como professor. Fico muito feliz. Fez muita diferença, não só na matéria, mas na vida, né? Porque é o que você disse, mais do que levar o aluno para a universidade é preparar o aluno para a vida. Exato. E isso você fazia e faz muito bem, né? Sempre com orientações que passavam da língua portuguesa e iam para a vida. Então eu queria agora aproveitar essa oportunidade também para te agradecer por todo esse período. Foi um período curto, né? Foi. Mas sem dúvida um período inesquecível. Ai, Cláudio, eu fico muito feliz com as suas palavras, muito feliz mesmo, muito obrigado. É uma honra para mim realmente estar aqui com você, né? Eu te acompanho, não só de hoje, sei aí que seu caminho ele é muito bonito e vai ser ainda mais. Amém. Vai. E eu fico feliz, é isso. Gratidão por você, pelo convite, pela sua equipe toda aí. E o que precisar da gente, você sabe que você pode contar. Eu sei. Tá bom? Sempre. Bom, e pra gente encerrar, a gente estava falando de corrida e falando do percurso da vida, né? No percurso da vida, muitas vezes no meio dessa corrida da vida a gente cai, a gente erra, a gente falha como qualquer ser humano. Mas tem uma coisa que a gente precisa ter em mente. Se a gente cai e continua no chão, as coisas não vão mudar. E aí você vai se lembrar daquela passagem na Bíblia que fala sobre o pastor de ovelhas
que deixa as 99 e vai atrás daquela uma que se perdeu. E diz assim no final: digo-vos que assim haverá alegria no céu, mais por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha vivido, não importa qual foi o erro que você cometeu. Não fique no chão. Saiba que Deus está com a mão estendida, pronto para te levantar. Você só precisa estender a mão para Ele também. E Ele com certeza vai te levantar e vai te ajudar a concluir essa corrida, porque aqui não é casa, aqui é caminho. A nossa casa é com Ele no céu, na eternidade. A gente se encontra na próxima segunda em mais um Pod Búzios, sempre ao vivo no YouTube, no Facebook e também na Rádio Difusora. Para você que está ouvindo agora a Rádio Difusora, continue sintonizado que sem dúvida tem uma programação excepcional, sempre no padrão de qualidade Difusora. A gente se vê então na semana que vem. Obrigado a todos os nossos parceiros, obrigado a vocês que nos assistem. Um abraço, que Deus abençoe e até semana que vem.